Nós te louvamos, ó Deus, glorificamos e exaltamos o teu nome e queremos te agradecer, Pai. Essa noite especial em que homenageamos aos pais aqui na terra, queremos agradecer ao Senhor, que é o nosso Pai Celestial, por tudo que tu és, porque tu és bom, Pai, e a tua benignidade, a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos, Pai, glorificamos o teu nome e te pedimos que venha nos abençoar por teus filhos e filhas com a vossa paz, que nos livre de todo mal. Fala conosco, Pai, edifica a tua igreja, que o teu Espírito Santo ele tenha a liberdade de ministrar os nossos corações palavras de cura para as enfermidades físicas, emocionais, psicológicas. Que o Espírito Santo, Pai, tenha a liberdade de ministrar na vida das pessoas que estão aqui, daquelas que estão ouvindo, com todo o poder e glória, Pai. Libertação, transformação, conversão e salvação. Que venhamos sair, Pai, da tua presença, renovados com a tua alegria, Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. Ela nos dá motivação para seguir em frente. Ela nos dá motivação quando não há perspectiva. A tua alegria, Senhor Deus, nos traz ânimo e coragem para continuar a nossa jornada. E nessa noite, Pai Santo, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, torne-nos sensíveis para receber esta mensagem. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem uma palavra para teu coração. Querido, o tema dessa mensagem, dos escritos do Evangelho de Jesus, escrita por Lucas, aqui no capítulo 15, versículo 11 e 24, que vai falar exatamente sobre a parábola do filho pródigo. Mas o tema dessa mensagem é: de volta à casa do Pai. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está na casa do Pai. Você está na presença do Pai. Como filho amado, o Pai te convida a ouvir aquilo que Ele tem para transmitir para você, filhos, filhas, dessa noite. Nessa palavra, irmãos, contada por Jesus, no livro de Lucas que nós lemos, ele fala de um jovem que abandonou a sua casa, que abandonou a casa, a posição de filho. Esse filho, irmãos, ele exigiu a sua herança antecipada, e ao receber, irmãos, ele desperdiçou todos os seus bens.
E o texto vai nos contar que ele acabou vivendo como escravo em um país distante. Embora essa parábola, essa história contada por Jesus, seja muito antiga, ela ainda, irmãos, ela ressoa fortemente, trazendo lições significativas. É uma mensagem que ainda continua relevante. É uma mensagem, irmãos, que ainda traz ensinamentos para nossas vidas nos dias de hoje. Olha, irmãos, essa parábola, essa história foi contada por Jesus Cristo. Ela nos ensina que a herança mais valiosa que podemos receber é a comunhão, irmãos. É a comunhão de viver ao lado do Pai. Que a herança mais valiosa, irmão, que podemos receber é a comunhão com o nosso Pai Celestial. Porque quando estamos na sua casa, quando vivemos com Ele como filhos amados, obedecendo, nós podemos contar com a paternidade do Pai. E um Pai que não deixa faltar nada. Um Pai provedor, um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que protege. Aleluia. Jesus conta essa parábola porque Jesus, irmãos, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos tornarmos filhos do Pai e herdeiros da sua graça. Amém? Amém. Veja, irmão, no livro de Efésios, Paulo escreve, capítulo 1, versículo 3, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. É inegável, irmãos, que Deus é o nosso Pai, porque Ele é o Criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, a história vai dizer que Ele criou o homem e a mulher, dando início ali a uma paternidade terrena. Adão como o primeiro pai. Amém? Amém. Não tenha dúvida, irmão. Glorifica o nome do Senhor. Ele é o nosso Pai. Amém? Amém. Veja o que diz a palavra dele: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Além de ser o nosso Pai, Ele requer de nós que sejamos a imagem e a semelhança dele. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vamos orar, vamos glorificar a Deus, para que nessa mensagem o Espírito Santo, Ele nos inspire, irmãos, a refletir sobre esse texto, e possamos sair daqui, irmãos, mais felizes, mais alegres, mais enriquecidos, mais conhecedores, mais tementes, mais obedientes ao nosso Pai.
Sair daqui como filhos amados, obedientes, cheios desta graça. E em primeiro lugar, quando lemos esse texto, Lucas 15, e os versículos de 11 a 12 vai dizer: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte na herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Aprendemos aqui, irmãos, que é comum, que é normal os filhos herdarem o que é dos seus pais. Sim ou não, irmãos? Sim. Que é normal os filhos herdarem aquilo que é dos seus pais. Jesus aqui, ele continuou dizendo: olha, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: eu quero a minha parte na herança. E assim aquele pai foi e repartiu a sua propriedade entre eles. Nessa história nós podemos ver que o filho mais novo, ele pediu a sua parte na herança. Ele queria viver uma vida independente. Eu não sei, irmãos, mas o que nós podemos ver nos dias atuais é muitas pessoas querendo suas independências. O que mais nós podemos ver, irmãos, é os filhos querendo ser independentes de seus pais. Mas o texto vai dizer que ao sair da casa do pai, esse filho perdeu tudo. Esse filho perdeu tudo, irmão. Ele caiu em si depois de ter perdido tudo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza estava em ele estar bem pertinho do seu pai. Ele percebeu, irmão, que ele tinha verdadeiramente sido ingrato. Porque como filho do pai, irmãos, nós só teremos acesso às suas bênçãos se estivermos pertinho dele. Amém? Amém. Só vamos ter acesso às bênçãos do Senhor se nós estivermos em comunhão com Ele. Se estivermos, irmãos, ao lado dele, obedecendo, fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, vivendo como filhos e filhas na sua casa, reconhecendo a paternidade desse pai. Amém, queridos? Amém. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, com essa história de Jesus contada por Lucas aqui no seu livro, é que a desobediência e a imaturidade fazem os filhos passarem por provação e também por privação e necessidades. Misericórdia, irmãos, mas é verdade. É verdade. Veja o texto aqui que nós lemos. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiciou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. A desobediência, a imaturidade fazem muitas vezes os filhos passarem provação, privação e necessidade.
esse comportamento impossível, desafiador desse filho mais novo. Nos lembra, irmão, também as nossas maturidades, a nossa desobediência, as tomadas de decisões erradas. Muitos filhos, irmãos e filhas estão vivendo assim, longe de Deus, Pai, ansiosos, precipitados. Eles querem explorar o mundo. Eles querem ser independentes. Eles querem, irmão, sem considerar as consequências que podem vir para as suas vidas, para as suas atitudes erradas. A desobediência e a imaturidade faz os filhos passarem por provação e necessidades. Olha, nós buscamos, irmãos, muitas vezes preencher o vazio com coisas passageiras. Nós achamos que estamos preparados para enfrentar situações que o mundo muitas vezes impõe, as adversidades, a violência, a falta de amor. E logo descobrimos, irmãos, que longe da casa do Pai nada faz sentido. Os prazeres da carne são passageiros, satisfaz momentaneamente, e a nossa verdadeira necessidade, irmãos, ela é espiritual. Outra coisa que aprendemos, irmãos, com esse texto de Lucas, com essa história contada por Jesus, é que quando deixamos de depender do Pai, passamos a estar só e a depender do mundo. Misericórdia. Misericórdia. Olha o que o texto diz aqui, versículo 15 e 16. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Misericórdia de Deus. Olha que situação agora. Aquele jovem que tinha tudo na casa do seu pai. Olha que situação agora. Aquele jovem que, com imaturidade e desobediência, ele tinha perdido a sua herança, gastou tudo, e agora, irmãos, ele estava escravizado, trabalhando como empregado. O texto diz, irmãos, que eles estavam ali, de certa forma, passando fome. Assim como esse filho mais novo, que Jesus conta aqui nessa parábola, esse filho que saiu da casa do pai em busca de aventura, da mesma forma, muitos nos dias atuais estão vivendo. Estão se afastando de Deus, em busca de realização pessoal, procurando relacionamentos, meios de se dar bem, querendo ser o cara, buscando os prazeres momentâneos que só alimentam a carne. No entanto, queridos,
Essa busca no mundo raramente nos traz felicidade verdadeira. Eu não sei, irmão, como é que está a sua vida como filho na casa do Pai. Mas nessa noite, essa mensagem é para aqueles que verdadeiramente estão precisando ouvir. Veja o que diz João, no capítulo 15, verso 5. Porque sem mim nada podereis fazer. Longe do Pai, queridos. Longe deste amor, desta acolha, deste poder, desta graça. Nada faz sentido. Somente quando, irmãos, retornamos, quando estamos na presença do Pai, na comunhão da sua casa, como filho amado, como filha amada, é que nós encontramos o verdadeiro significado para nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha, conhecer a Deus, irmãos, como Pai, isso vai além de entender os conceitos. Conhecer a Deus como Pai, irmão, significa verdadeiramente experimentar este amor, experimentar o cuidado de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. O texto vai dizer: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós obras nas Tuas mãos. Isso é reconhecer a paternidade de Deus na sua vida. É dizer: Tu és o nosso Pai. Tu és o oleiro e nós somos o barro na tua mão. Aleluia. Aleluia. Olha aí, querido. A quarta coisa que aprendemos, a quarta lição, que esse texto fala às nossas orações, sabe o que é, irmão? É que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem parte na herança. Você não é empregado. Aleluia. João 10:10 diz que o inimigo ou o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. Amém? Aleluia. Você, irmãos, não é escravo, você não é empregado, você é filho do Rei. Aleluia. Você é filha do Rei. Você está na casa do Rei, você está na casa do Pai. Aleluia. Nada pode nos impedir, irmãos, de nos aproximar do nosso Pai, do nosso Deus, como filhos, e desfrutar desta herança espiritual que Ele nos oferece. Amém, irmãos? Amém. Com Deus, com esse Pai de amor, nada é por obrigação. Deus deseja ter com você um relacionamento de amor, de filhos, de filhas, um relacionamento agradável. Sabe por quê, irmãos?
Porque na casa de Deus, na casa do Pai, você recebe coisas novas, vestes novas, presentes, bênçãos, coisas maravilhosas, aleluia, coisas que traz exaltação. Deus coloca, irmão, numa posição de destaque diante dos teus inimigos, porque Ele te ama. Na casa do Pai é assim. Veja o que diz o texto de Lucas, o texto que nós lemos, a partir do versículo 20 e 22, o texto vai dizer assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aleluia. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aleluia. E o filho disse: pai, peguei contra o céu e não sou contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Glória a Deus. Na casa do Pai, você recebe coisas novas, vestes novas, calçados novos, bênçãos, cura, milagres. Aleluia. O texto acima, irmão, nos mostra a situação lamentável daquele filho que chegou implorando a compaixão daquele pai, dizendo que não era digno nem de ser chamado seu filho, que o tratasse como um dos seus empregados. Mas na casa do Pai, diante de Deus, Ele te trata como filho. Aleluia. Se você ainda está distante, se você ainda está passando por situação como essa, você que está ouvindo através da internet, da YouTube, você pode voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar. Glória a Jesus. É tempo de voltar para a casa do Pai. Ele quer te receber como filha e filho amado. Aleluia. Esse texto, irmão, Lucas 15, de 20 ao 22, ele está mostrando aqui a situação lamentável de muitos que estão vivendo fora da presença de Deus. Ele está nos ensinando e mostrando o raio-x daqueles que estão lá fora. Ao invés de viver e de gozar do privilégio de ser filho na casa do Pai, estão longe, passando por situação difícil. O estado daquele filho voltando era lastimável. Nós podemos até ver o irmão, a humilhação em que ele estava chegando, roupas rasgadas, sujas, fedorento. Misericórdia, irmão. Mas o que mais nos chama, irmão, o que mais nos chama a atenção nesse texto é a reação daquele pai. E é por isso que eu fiz questão de, apesar da história contar a história de um filho, era para que você percebesse o quanto você é amado por Deus. Quando você é amada por Deus, quando você é amado por esse Pai, a reação, irmão, e a atenção daquele pai ao ver o seu filho voltando, ali ele se realiza na vida daquele filho uma coisa. E isso simboliza exatamente, irmão, o amor infinito que Deus sente por cada um dos seus filhos. A demonstração do grande amor de Deus como Pai
queria já finalizar, concluindo aqui, dizendo que há uma festa no céu. Há uma festa no céu por um só pecador que se arrepende, por um só pecador que volta à casa do Pai, arrependido, dizendo: Pai, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o Senhor me aceita de volta. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver no verso 23 e 24, meu irmão, exatamente isso. Quando ele volta, e ali diz, o pai diz assim: traga anel, traga o anel em seu dedo. O pai diz assim, irmão, mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloquem anel em seu dedo e calçado em seus pés. Aleluia. Traga um novilho gordo, magro, e vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o texto finaliza dizendo: e começaram a festa do seu regresso. Oh, aleluia. Como é lindo, irmãos. Como é lindo a gente ver o texto como ele termina aqui dizendo: isso quer dizer que não importa a situação em que você está vivendo. E para Deus, esse Pai maravilhoso, não importa a situação em que você está, Ele diz: Ele quer colocar um anel no seu dedo. Ele quer te colocar roupas novas. Ele quer te colocar um sapato novo no teu pé. E Ele disse que ia fazer uma festa, porque o mesmo Deus e Pai, Ele fala fortemente ao coração da sua igreja. Ele fala verdadeiramente para todos que estão ouvindo, que Ele se alegra com aqueles que voltam arrependidos, com aqueles que se colocam aos seus pés, com aqueles que dizem: Pai, eu pequei contra ti. Mas Ele diz: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Aleluia. Olha, querido, nós precisamos reconhecer o nosso Deus. Precisamos reconhecer essa paternidade do Pai. Isaías 63, no versículo 16, vai dizer: Tu és o nosso Pai. Amém? Amém. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não